o emburrecimento do mundo e insira seus comentários de apresentação aqui. Vendo um comercial de um jogo de tabuleiro em inglês, logo na abertura eu percebi um erro de uso verbal, logo de cara. E aí eu fiquei notando assim, pô, o cara é nativo na língua dele, ele faz esse erro, ele tem esse hábito de fazer um erro dele, ele está querendo vender um produto e ele não se preocupa tanto assim com a linguagem dele, né? E aí eu não pude deixar de pensar no caso de estar havendo um emburrecimento mundial, né? Então não é uma coisa que aconteça só no Brasil, dá essa percepção. Quem fala outras línguas acaba percebendo isso, né? Principalmente se você usar a internet como meio de pesquisa. Você acaba vendo gente escrevendo coisas tão erradas, tão básicas, que até dá um certo espanto, né? Então esse fenômeno é mundial, você não encontra só no Brasil, as pessoas têm às vezes a impressão de que tudo é ruim no Brasil e no resto do mundo tudo é uma maravilha. É mentira, todo lugar do mundo tem coisas boas e coisas ruins, é o gatinho lá feliz. Então, todo lugar tem coisa boa e tem coisa ruim, né? O que a gente consegue perceber do nosso ponto de vista, a gente acentua, a gente hiperboliza os erros, a gente hiperboliza as coisas também positivas, né? Eu já vi gente falar que o Brasil é o lugar mais lindo do mundo e tal, e aí você tem a noção de que a pessoa nunca viajou, porque não é, né? Tudo tem sua beleza. Você vai às vezes para um lugarzinho, eu fazendo off-topic aqui, você vai para um lugarzinho retirado e você encontra beleza nele também, né? Então tudo é bonito, tudo é bom, tudo é ruim, tudo tem suas nuances, tudo tem seus motivos, tudo tem suas relações com a realidade. E assim, o fato é que quanto mais próximo da experiência, não só próximo fisicamente, né, mas quanto mais próximo emotivamente, emocionalmente, nós temos a tendência a exacerbar um pouco as reações. Bom, desculpa a digressão, mas de qualquer maneira, dá para notar, dá para perceber uma espécie de emburrecimento das pessoas, né? E há décadas no Brasil a gente percebe quem já tem mais de algumas décadas no cinto, apertando no cinto, sabe que a linguagem tem ficado mais pobre, né? E eu não estou me referindo a populares, aos caras, né, do povão, porque o trato com o povão sempre foi mais simplório, né? Nunca demandou de um rebuscamento da linguagem. Se você pegar, por exemplo, só como exemplo, se você pegar os textos do Machado de Assis, em que tem o povo falando, você vê a sensibilidade do Machado de expressar a linguagem daquelas pessoas. Então, no texto do Machado, você vê um narrador impecável, e isso é um controle que o Machado tinha incrível sobre a linguagem. Um texto que te motive, né, que te motiva a ler, interessante, divertido, a história, acontecem coisinhas também que ficam ali, você fica se questionando o que estão acontecendo, quais são as coisas que estão acontecendo ali, mas, para além disso, você encontra populares falando com o português gramaticalmente errado, coisa que o Machado sabia que estava errado e ele usava de propósito. Então ali ele já estava mostrando a linguagem da sociedade. Acabei novamente fazendo outro off-topic, fugi do tópico sem querer. Mas desculpa, minha mente funciona desse jeito, né? Como eu sempre gosto de falar, é uma raiz profunda. Então já viu raízes profundas? Então, essa é a minha mente. Ela vai trifurcando, bifurcando, ela vai se misturando, vai, volta, dá nó, enrola, e depois quando você vai ver, tem um senso comum ali, tem um fio condutor que te leva de um ponto até outro, né? Eu gosto desse meu estilo, acho legalzinho. Reconheço que às vezes para as pessoas pode ser um pouco ruim de ver. De qualquer maneira, então, como eu estava falando, os populares nunca tiveram essa demanda, nunca tiveram essa necessidade de uma língua rebuscada, né? Nunca houve isso. Você vai falar com um cara humilde do povão e você vai reclamar porque o cara não usa o pronome direito. Você vai reclamar porque o cara está usando um verbo ou fazendo a dicção de uma maneira que foge ao padrão da língua. Não, isso só vai acontecer se tu for muito babaca, né? Ou se você tiver numa, sei lá, babaca.
Então, essa aqui é a minha cara de descobrir que eu fiquei falando os últimos 5 ou 10 minutos e a droga do gato já tinha desligado a gravação, então falei à toa. Eu vou tentar seguir o roteiro até para ir mais rápido, porque, bom, eu falo muito, né? Então vamos lá. Eu estava falando da língua que vai ficando mais pobre. Então, quando a gente estuda outras línguas, a gente acaba percebendo esse mesmo fenômeno, a gente pode chamar assim, esse mesmo fenômeno nessas outras línguas, não na mesma proporção com que a gente percebe no Brasil, né? Pelo menos as línguas que eu estudei, que eu conheço, eu não percebo esse empobrecimento linguístico, esse empobrecimento da linguagem na mesma proporção que acontece aqui no Brasil. E aí a gente fica pensando, né? Eu fiquei pensando assim, o que é isso? Então, as pessoas estão ficando mais burras? É o sistema de ensino que está ficando pior? Sim, o sistema de ensino é uma porcaria. Porque é outro vídeo, não vou falar não, é outro vídeo. Mas assim, a questão é que é mundial, esse emburrecimento. Aí a minha pergunta é, as pessoas estão ficando mais burras e por isso a linguagem está ficando rudimentar, né? A linguagem está ficando mais pobre, ou esse emburrecimento, ou vamos dizer assim, essa linguagem mais pobre, é sintoma de alguma outra coisa, né? E eu acho que tem alguma outra coisa por trás. Eu tenho esse pensamento, tenho essa ideia, vamos chamar de teoria não, uma ideia minha que eu estava pensando, que é o seguinte, esse emburrecimento ou empobrecimento linguístico, ele tem um componente de interação social muito grande. Aí deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. A partir do momento em que o rigor no tratamento das pessoas, né, entre as pessoas, vai sendo esfacelado, vai sendo não destruído, mas vai sendo desgastado, vai caindo em desuso, o que acaba acontecendo? A linguagem reflete isso, né? Se você encontra uma pessoa na rua que você nunca viu e trata essa pessoa como se fosse seu amigo, você usa o mesmo linguajar que você usaria para o seu amigo, você não está diferenciando, né? Você não está criando distinção, você não tem um rigor comportamental que vai ser ilustrado, vai ser manifestado na sua linguagem. Então a gente pensa do jeito que a gente fala, né? Então a maneira como você fala indica muito o seu pensamento, a sua capacidade de pensar, a capacidade que você tem de dar nome às coisas de maneira precisa ou de maneira coerente, né? E aqui no Brasil eu sinto isso. Existem muitas pessoas que têm um desligamento de certos rigores sociais, e isso está demonstrado na cultura dele, na arte dele, no campo de interesse deles, na vivência deles e, óbvio, na linguagem, que é a posição da pessoa no mundo. É o que cria o mundo para a gente. A nossa linguagem cria o mundo para a gente. A diferença do ser humano, né, e o animal comum, que a gente chama de irracional, né, a diferença não é que a gente se comunica e o animal não. O animal se comunica, né? Quem tem um animalzinho vê que ele se comunica. Quem não tem, percebe também. O animal consegue te comunicar coisas, né? Essa não é a diferença. A diferença é que você cria mundo com a sua linguagem. E o animal não cria um mundo, ele não cria uma estrutura na qual ele se vê inserido. Ele simplesmente está naquela estrutura, ele simplesmente está inserido no mundo, mas ele não criou o mundo na linguagem dele para poder se perceber ali, né? E aí eu estou dizendo isso, não quero que vocês pensem que eu tô dizendo que todo mundo agora tem que ter um rigor absurdo, a vida só vai fazer sentido, as coisas, a linguagem, as coisas só vão fazer sentido se você tiver um rigor absurdo. Não estou dizendo isso. Eu tenho que dizer isso porque as pessoas às vezes entendem, interpretam ou preenchem algumas coisas que não foram ditas com coisas que você não falou, coisas que não queria falar, né? Então, nesse contexto, nesse sentido, o que eu quero dizer é o seguinte: você não tem que passar aí para a padaria de terno e gravata, né, para melhorar a sua linguagem, para você deixar de ser pobre na sua linguagem, não é nada disso, né? Eu coloquei aqui, até meio que pulei a parte aqui, mas é basicamente isso que eu estava falando. Se o rigor
no trato com as pessoas deixou de existir, por que o rigor na linguagem vai se manter? Por que a linguagem vai se manter com aquele mesmo rigor de antigamente? Então a distinção entre os elementos da língua acabam perdendo um pouco de valor, porque você tudo dá um jeitinho, tudo você dá um empurrãozinho com a barriga e você dá a sua resposta, ou a sua criação de mundo ali, né? Esse aqui era a ideia para terminar, né? Então, como eu estava dizendo, eu não acho que as pessoas tenham que passar aí de terno e gravata para a padaria, mas eu acho que a sociedade também passou dos limites dessa coisa de rigor, quando, só para citar um exemplo, né, a mãe é chamada à escola por causa do mau comportamento do filho. Esse é um caso que aconteceu numa das escolas onde eu trabalho. Então a mãe foi chamada devido ao mau comportamento do filho, e ela se apresenta de sutiã ou biquíni, não sei, né? Um shortinho que mais mostrava os glúteos do que escondia, né? E foi entrando assim na escola como se estivesse numa boa, isso não tivesse um problema. Então ela não tem a pessoa não tem esse rigor. Essa mãe vai passar esses valores para o filho, não tem diferenciação, aquele ambiente escolar não tem importância, né? Então era disso que a gente estava falando. Quando a mulher recebeu uma chamada de atenção, quando a coordenadora foi falar com ela, né, que não era apropriada aquela roupa para a escola, para aquele ambiente, a mulher virou uma fera. A mulher só faltou meter a porrada na coordenadora, né? Xingou, quer dizer, a pessoa não tem esse rigor no pensamento dela. E aí a linguagem dela, obviamente, vai estar, vamos dizer, contaminada, né? Porque se você não tem, acabou. E ela não sabe. E aí ela passa a agir e se relacionar com as coisas, e a linguagem, inclusive, de maneira emocional, de maneira emotiva. Quando a coordenadora falou com a mulher que a roupa não estava apropriada, ela ouviu um ataque a ela, né, a pessoa dela, uma ofensa. Então, a pessoa passa a agir, ou viver, ou perceber o mundo de um ponto de vista emocional. Ela perde o senso das proporções. É tudo emocional. E é uma pena que a sociedade brasileira tenha chegado num nível de descontrole tão grande que precisa ter alguém falando essas coisas. Então, por hoje é só. O vídeo vai ficar grande. Sorte de vocês que gostam de ouvir o vídeo grande, azar de quem não gosta. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Vendo um comercial de um jogo em inglês, alguém quer colinho. Isso, quase, tá se... Quem tem gato sabe como é que é isso. É um processo de... Não, viu? Tem que girar. É um processo de aclimatação. Mas de qualquer maneira, outro gatinho vai passar aqui por cima. De qualquer maneira, assim, tipo, o cara tá procurando, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo uma coisa maneira. Vou pisar aqui nessa merda, beleza. Ele tá fazendo uma coisa muito legal, não sei o que é, mas eu tô, né? Ele tá fazendo. Fofo. Eu dou aquela coçadinha, o bicho tem, tipo, ele tá procurando. Tá procurando? Não, não tô brincando não. Aí, porrada no meu óculos. Não, óculos não é brincadeira, cara. Óculos é muito sério. Tipo o mouse, tocou no mouse. É isso aí. Voltando então. Não, o negócio não acabou não. E o fio, rapaz. Coçadinho, ele vai dar. O bicho tá carente. Chego do trabalho, vou filmar. Puta.